Então, pessoal, a gente vai revisar hoje aquele conteúdo que a gente viu lá no finalzinho de março e que não ficou muito bem explicado. Algumas pessoas aprenderam, outras não, mas a gente agora vai concluir esse assunto. Quem não entendeu, vai entender, repete o vídeo mais de uma vez e quem já entendeu, beleza. No final do vídeo, ou seja, no final da aula, eu vou passar uma atividade para vocês fazerem aí em casa, ok? Então vamos lá. Ó, misturas homogêneas e misturas heterogêneas foi conteúdo. Aí a gente trabalhou alguns tipos de misturas, vocês lembram? Mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase, enquanto a heterogênea é uma que apresenta duas ou mais fases. Bom, vamos para as misturas homogêneas. Mistura homogênea é quando se mistura algo e não consegue ver a separação entre eles. O exemplo que a gente tem aqui é a água e o açúcar. Quando a gente mistura água com açúcar, o açúcar ele vai dissolver. Nessa dissolução que o açúcar vai fazer, a gente não vai conseguir distinguir o açúcar dentro da água. Ou seja, o açúcar se misturou com a água e por conta dessa mistura a gente não consegue visualizar quem é quem. Entenderam? Então isso é que é uma mistura homogênea. Eu tenho outros exemplos aqui de misturas homogêneas: o açúcar, a água, a água e o sal, o açúcar, o sal e a água. Então, quando eu misturo determinados elementos, determinados elementos, e esses elementos eles se misturam, se dissolvem e a gente não consegue dizer quem é quem, aqui, ó, digamos que o rapaz ele misturou o açúcar com a água e mexeu. Aqui, nessa mistura, a gente não consegue distinguir o açúcar mais. Então, o açúcar ele dissolveu, a gente não consegue mais visualizar o açúcar. Então, isso é uma mistura homogênea. Essa mistura homogênea que a gente tem aqui, ela tem outro nome também, que diz uma fase ou uma solução. Então, eu tenho aqui uma mistura homogênea, né? Eu tenho aqui alguns exemplos de figuras homogêneas e esses exemplos aqui, eles possuem uma fase. Então, quando eu misturo açúcar com água e o açúcar ele dissolve, então eu tenho uma mistura homogênea, porque a gente não consegue distinguir quem é quem aí. Por exemplo, aqui eu tenho açúcar, eu tenho sal e a água. Se vocês juntarem aí na casa de vocês o açúcar, o sal e a água, vocês não, quando vocês misturarem, vocês não vão saber aonde é que está o açúcar, aonde é que está a água, aonde é que está o sal, entendeu? Porque eles vão estar misturados. Então, isso são misturas homogêneas. Já misturas heterogêneas são aquelas que, quando se misturam, a gente consegue identificar elas. Por exemplo, o óleo e a água, o papel e a água, a areia, o óleo, a água e o isopor e a água. E se a gente misturar cada um desses exemplos aí, a gente vai conseguir distinguir quem é quem. A gente vai saber quem é o óleo e quem é a água, quem é o papel e quem é a água, quem, aonde ficou a areia, onde ficou o óleo, onde ficou a água, onde ficou o isopor, entendeu? Aonde ficou o isopor e a água, a gente vai conseguir ver. Por mais que a gente misture, mas a gente vai conseguir visualizar os produtos. Neste exemplo aqui do lado, ó. Eu tenho um óleo, a água e a areia. Então, viram que foi tudo misturado dentro de um recipiente, mas a gente está conseguindo visualizar cada um deles, a areia, a água e o óleo, entenderam? E cada uma dessas misturas aqui, elas possuem fases. Por exemplo, o óleo e a água, ela possui duas fases. O papel e a água, ela possui duas fases. A areia, o óleo, a água e o isopor possuem duas fases.
O isopor e a água possuem duas fases. Desculpa, a areia, o óleo, a água e o isopor possuem quatro fases, enquanto o isopor e a água possuem duas fases. E o exemplo que a gente fez aqui, do óleo, a água e a areia, possuem três fases. A gente também pode dar nome a esses tipos de fases. Esses nomes a gente pode dizer que eles são nomenclatura das fases. Por exemplo, duas fases. Quando a nossa mistura ela tem duas fases, ela é chamada de mistura bifásica. Então aqui a gente tem a água e essas pedrinhas laranjas. Então eu tenho duas fases. Por quê, professor? Porque eu consigo ver a água e eu consigo ver as pedrinhas. Aqui eu tenho uma mistura trifásica, porque eu tenho três elementos. Eu tenho esse líquido rosa, o líquido amarelo e o líquido azul. Então eu tenho uma mistura trifásica. Por quê? Porque possui três fases, ou seja, eu consigo visualizar os três elementos que eu usei nessa experiência. Já aqui, a mistura polifásica é uma mistura de quatro ou mais fases. Por exemplo, aqui eu tenho o líquido rosa, o líquido amarelo, o líquido azul e essas pedrinhas laranjas. Então eu consigo visualizar os quatro elementos da minha experiência, que é o líquido rosa, o amarelo, o azul e as pedrinhas laranjas. Então eu tenho uma mistura polifásica. Por quê? Porque tem quatro fases. Aqui eu também tenho outro exemplo das nomenclaturas. Eu tenho aqui uma solução, né? Porque digamos que aqui eu coloquei água e açúcar. O açúcar dissolveu, então eu tenho uma solução. Já aqui eu tenho pedras e água. As pedras não dissolveram. Eu consigo visualizar tanto a água quanto as pedras, então eu tenho duas fases. Aqui eu tenho um líquido verde, um marrom e um líquido azul. Então eu tenho três fases. E aqui eu tenho um líquido verde, um líquido laranja, um líquido azul e umas pedrinhas marrons. Então eu tenho quatro fases. Por quê? Porque eu consigo visualizar os quatro elementos que eu coloquei nessa experiência. Bom, agora que eu já expliquei o assunto, eu quero que vocês façam uma experiência de misturas homogêneas e heterogêneas aí na casa de vocês, ok? Eu quero que vocês façam a experiência, filmem para mim e mandem para mim pelo WhatsApp. Agora eu só quero que vocês filmem na hora que vocês já tiverem terminado a experiência. Eu só quero que vocês expliquem para mim, entendeu? Eu não quero que vocês gravem tudo, não. Eu quero que seja um vídeo bem rapidinho, só vocês explicando, ok? Então vocês vão fazer a experiência. Quando tiver terminado de fazer a experiência, vocês vão gravar o vídeo explicando a experiência para mim, ok? Então eu quero que vocês façam uma experiência de uma mistura homogênea e de uma mistura heterogênea, dizendo qual foi o material que vocês usaram, se foi óleo, se foi açúcar, se foi areia. Vocês vão diferenciar essas experiências, né? Dizer se é homogênea ou heterogênea, e depois vocês vão dizer quantas fases tem essa experiência de vocês. Se tem 2 fases, 3 fases, 1 fase, 4 fases ou 5 fases. Vocês vão filmar e vão mandar para mim. Mas antes de começar a explicar a experiência, vocês vão dizer qual é a série de vocês, qual é a turma e como é o nome do professor de vocês. Qual é a série e como é o nome do professor de vocês, ok? Não precisa dizer qual é a turma, não, que só existe um 4º ano lá no Vanda Paiva. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem, que eu vou estar à disposição de vocês, ok? Boa atividade e estou aguardando o vídeo de vocês, ok? Um beijão e um abração.